Hoje, quarta-feira de cinzas, dia de jejum, dia de abstinência de carne. Então, nada de carne, porque é abstinência. Nada de doce de leite, porque é jejum. Dia de início da Santa Quaresma. Antes de começarmos, de meditarmos sobre a palavra de Deus, eu gostaria de refletir um pouco com você sobre o sentido da Santa Quaresma. A Quaresma, este período bendito de 40 dias, né, que se inicia exatamente hoje, quarta-feira de cinzas, prolongando-se até a quinta-feira santa, antes da missa da ceia do Senhor. Então, é interessante, deixa eu explicar. Quaresma começa hoje e ela vai até por volta das 3 da tarde da quinta-feira da ceia do Senhor, da quinta-feira santa. Porque à tardinha, pelas 5 horas, já se celebra, já se pode celebrar a missa na ceia do Senhor, começando o tríduo pascal. Aí termina a Quaresma, mas não termina a penitência. A penitência da Quaresma, ela vai até o Sábado Santo. A penitência da Quaresma, as observâncias da Quaresma, só terminam com a vigília pascal. É assim, está certo? É interessante que na liturgia de antes do Concílio Vaticano II, o padre começava a vigília pascal vestido com as vestes quaresmais, vestido de preto, porque a Sexta-feira Santa era preto naquela época, então ele começava as leituras todinhas, tudo vestido de preto. Os mais antigos vão se lembrar do que eu vou dizer. Somente no Glória, no Aleluia, se tinha uma grande cortina cobrindo o altar todo, aí caía aquela cortina, o altar já estava todo enfeitado para a vigília, e o padre trocava os paramentos, tirava a casula preta e colocava a casula branca. Então, é interessante. Tem um sentido isso. É que, vejam, até a vigília, até a ressurreição, a igreja espera. Ainda hoje, a igreja espera no âmbito, no sentido, no sentimento de penitência e de conversão. Está certo? Então, nós estamos começando este santo tempo. É um tempo privilegiado de conversão, de combate espiritual, de jejum, de escuta da palavra de Deus. A Quaresma é o tempo que nos prepara para a Páscoa. Mas como é que começou a Quaresma? Deixe-me explicar um pouquinho. Na igreja antiga, este era o tempo no qual os que estavam preparando para se batizar, os catecúmenos, na Sexta-feira Santa o padre vai dizer, oremos pelos nossos catecúmenos. Ou seja, oremos pelos que estão se preparando para o batismo e vão ser batizados na noite da Páscoa. No batismo, eles vão ser mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo. Então, o batismo é a Páscoa do cristão. É a Páscoa. Passamos da vida velha, da morte, para a vida nova. A vida no Espírito de Cristo ressuscitado. Então, era assim. Na igreja antiga, 40 dias antes da Páscoa, se fazia a eleição dos catecúmenos. O que era isso? Quem está preparado e quem não está para se batizar esse ano. Então você tinha um grupão de pessoas para se batizar. Na maioria eram adultos. Por quê? Porque a igreja estava começando. Né? Eram os pagãos que estavam se convertendo. Então se olhava, não era todo mundo terminou o ano se batiza. Não. Quem está preparado e quem não está. Quem aprendeu direitinho. Né? Quem direitinho mostrou maturidade na fé. Quem aprendeu direitinho, não é, a doutrina. Quem direitinho vive uma vida de oração. Quem direitinho procurou viver, crescer no combate espiritual, crescer na virtude. Quem direitinho compreendeu o que são as celebrações do cristão, a Santa Liturgia. Então esse está pronto. Então era aprovado no iniciozinho da Quaresma e passava a ser chamado de competente. Os catecúmenos competentes estão prontos para serem batizados naquele ano. E aí, durante 40 dias, se dava assim o arremate da formação deles. Eles se preparavam, jejuavam, os catequistas jejuavam, o bispo jejuava por eles, para preparar para o batismo na noite da Páscoa. Então foi assim que começou a Quaresma,
com os catecúmenos. Repare como é interessante. Então não esqueça, eles deveriam se entregar a uma catequese mais intensa, aos exercícios de oração, de penitência. Por quê? Porque ser batizado não é brincadeira. Imagine uma pessoa que se batiza, já adulta, e continua com a mesma vida de antes. E aquela certeza da Escritura, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Então era coisa muito séria, era um novo nascimento, um novo modo de viver. Agora veja, pouco a pouco, toda a comunidade cristã, aqueles que já eram batizados, começou a participar também deste clima, tanto para unir-se aos catecúmenos, rezando por eles, como para renovar, muito interessante isso, renovar em si a graça do seu próprio batismo, o fervor da vida cristã, preparando-se para a Santa Páscoa. Foi assim que surgiu a Quaresma. Por isso que ainda hoje, na noite de Páscoa, mesmo que não tenha batismo, se abençoa a água, a gente renuncia a Satanás, renova as promessas batismais e recebe a aspersão com água benta, com a água que lembra o nosso batismo. Porque a comunidade toda renova não o batismo, que não pode ser renovado, mas a graça da adesão a Cristo nosso Senhor, a graça batismal. Então, foi assim que surgiu a Quaresma. Tempo no qual os cristãos, pela purificação, pela oração, buscam renovar sua conversão para celebrarem na alegria espiritual a Santa Páscoa do Senhor, na madrugada do domingo da ressurreição. E aí a gente renova as nossas promessas batismais. Então, esse é o sentido da Quaresma, é um tempo de combate. A igreja volta ao deserto. É o tempo da igreja lembrar que ela é povo de Deus no deserto deste mundo. É por isso que neste tempo, as leituras que a gente mais vai escutar são as do livro do Êxodo, do Deuteronômio, dos Números, que falam da travessia de Israel no deserto, caminhando para a terra prometida. Somos nós, no deserto deste mundo, caminhando rumo à plenitude do reino de Deus, na glória do céu. Então é esse o sentido do tempo da Quaresma. E a igreja, como mãe grávida, mãe fecunda, reza pelos seus catecúmenos. Então, se você olhar, por exemplo, as leituras da Quaresma, dos domingos, os evangelhos dos domingos da Quaresma, são todos eles uma catequese para o batismo. As tentações de Jesus, depois a transfiguração do Senhor, porque o batismo nos faz novas criaturas. Depois, por exemplo, a samaritana, porque Jesus no batismo nos dá a verdadeira água viva. Ele é o verdadeiro poço. Ele dá a água, que é o Espírito Santo. Depois, a cura do cego de nascença. Porque estava cego, foi se lavar na piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Qual é a piscina do enviado? Quem é o enviado? É Jesus. Qual é a piscina de Jesus? O batismo. Eu era cego, me lavei e voltei vendo. E depois a ressurreição de Lázaro. Jesus mostra que ele é a vida, que ele é a ressurreição. Então, é toda uma catequese que a igreja vai fazendo sobre o batismo, sobre o que é ser cristão. Você pode dizer, Dom Henrique, o que é que tem a ver o batismo com a Páscoa? Resposta, tudo. Tudo. Veja, no batismo você morre com Cristo para o pecado e ressuscita com ele para a vida nova. Todos vós que fostes batizados em Cristo, é na sua morte que fostes batizados. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Compreende, meu irmão? Compreende, minha irmã? Então, a Quaresma é um tempo de combate espiritual. A igreja entra no deserto para se purificar, para renovar sua adesão a Jesus, nosso Senhor. Então, a Quaresma, vamos lá, sendo um tempo de combate, a igreja não nos coloca no combate sem armas. Ela nos dá as armas para combater. Você quer viver bem a Quaresma? Então vamos lá. Comece levando a sério hoje o jejum e a abstinência de carne.
Não é? Jejum significa o quê? Para jejuar de verdade, ou não comer nada, quem quiser, ou fazer o seguinte, só faz uma refeição completa, aquela do meio-dia. E o café da manhã e o café da noite, você faz tão simples que juntando os dois não dá mais de uma refeição completa. Então vejam, uma refeição só completa. E as outras duas bem simples, que não chegue a dar nem uma refeição completa. Juntando as duas. Não se merenda, não se lancha, tá certo? Se pode tomar líquido. O líquido não quebra jejum. Então, o sentimento de fome, o sentimento assim de uma certa fraqueza, nos lembra que a vida é de Deus. Que tudo o que você tem que sustenta a sua vida vem de Deus. Vem de Deus o tempo todo. Você não é o dono da sua vida. A vida não está em você como uma propriedade. A vida está em você como o dom de Deus. Entra na água que você bebe, no alimento que você ingere, no ar que você respira. Tudo isso é dom de Deus. Então, o jejum quebra nosso orgulho. O jejum lembra que a gente deve deixar de ser besta e entender que depende de Deus. Uma coisa que é importante é que aquilo que eu não comer no dia de hoje, eu devo dar ao pobre. O jejum, aquilo que eu me abstive de comer, não pertence a mim. Pertence ao pobre. Por isso, no interior, aqui nas cidades maiores, isso já não é tão forte, mas no interior, o pobre passa e diz, meu jejum, pelo amor de Deus. Veja, o que é o meu jejum que o pobre pede? O que você não comeu hoje é meu, passe para cá. É esse o sentido. Está certo? Então, o dia que você jejua é o dia que o pobre vai receber a comida para comer bem, comer melhor nos outros dias. Então, é esse o sentido. E também hoje é um dia de abstinência de carne. Não se come carne, só se come ovo, peixe, vegetais, cereais. Não se come carne. E por que esse costume na igreja? Primeiro, porque carne é rica em proteínas, em calorias, dá força. O não comer carne, a gente sempre fica faltando alguma coisa. E segundo, e aqui a gente tem que entender um pouquinho a mentalidade do homem da Bíblia. Para que você tenha carne à mesa, foi necessário derramar sangue de algum animal. E o sangue, na Bíblia, significa a vida que é dom de Deus. Então você se abstém de comer uma carne que provocou derramamento de sangue. Você pode dizer, e o peixe? Não matou o peixe? Não, não é assim. Não siga essa lógica que está troncha. Siga a lógica do homem da Bíblia. Como o homem da Bíblia entendia. Para matar o peixe não tem aquele sangramento que tem no mamífero, que tem numa ave. Então, é preciso entender a simbologia. Então, é um modo de dizer, nesse dia, eu me abstenho de comer, né, um alimento que precisou derramar sangue. Então, é esse o sentido. Hoje não se come carne. Mas quais são as observâncias? Quais são os instrumentos? Quais são as armas que a igreja nos dá nesse combate quaresmal? Primeiro, a oração. A oração. Né? Neste tempo da quaresma, os cristãos se dedicam mais à oração. Então, vou logo pedir a você, planeje sua quaresma. Você já reza, graças a Deus. Na quaresma deve aumentar, com alguma prática, a oração. Quando terminar a quaresma, volta ao nível de antes. Mas na quaresma aumenta. Né? Por exemplo, uma coisa boa, você pode rezar diariamente um salmo. Começando do Salmo 1. E vai. Cada dia um salmo. Você pode também até dizer, não vou rezar só um salmo não. Eu vou rezar na quaresma os 150 salmos. Então tem de dar mais de um salmo por dia. Pronto, rezar um de manhã, rezar um à tarde. Mas seguido, rezou um, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Se um salmo for muito comprido, como o 118, reza a prestação. Aí dá para rezar em 4, 5 dias, porque é um salmo muito comprido. Também tem o 116 que eu rezo nesse instante. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Acabou-se a festa. Então, salmo com 2 versículos, aí tem a santa paciência. Nesse dia você reza uns 3, está certo? Mas de modo que ao fim da quaresma, você tenha rezado o saltério todinho. Tão bonito isso.
Uma outra coisa, uma outra observância boa para a quaresma, rezar a via sacra às sextas-feiras. É tão bonito porque a via sacra nos faz entrar nos sentimentos de Cristo, nos faz participar das dores de Cristo. Isso é muito bonito. Se você for mais fortezinho na fé, então você reza quarta e sexta a via sacra. Olha, se você botar um salmo por dia, a via sacra quarta e sexta, olha que quaresma boa. Tá rezadorzinho que tá danado. Brincando, de quaresma em quaresma, vai terminar sendo santo. Então, a gente tem que aproveitar, meus irmãos, o tempo que a graça de Deus nos dá. O tempo, a misericórdia de Deus. Então, primeiro instrumento do combate da quaresma, a oração. Sem oração, você não cresce na vida espiritual. Sem oração, você não conhece o coração de Deus. Sem oração, você nunca vai voar para Deus. Seu voo vai ser um voo de galinha. Aquela coisa mais feia, desengonçada, e que voa e cai, voa e cai, voa e cai. Não sobe de jeito nenhum. Não sobe. Você nunca viu uma galinha subindo alto. Então, vai ser você se não rezar. Segunda observância da quaresma, a penitência. Então, primeiro a oração. Segundo, a penitência. Preste bem atenção. Todos os dias da quaresma, menos os domingos, são dias de penitência. Se você olhar a folhinha, vou pegar aqui a minha folhinha para a gente ver junto. Olha, a quaresma esse ano está começando hoje, 5 de março. A Páscoa esse ano vai ser no dia 20 de abril. Eu disse a você que a penitência começa hoje e vai até o sábado santo, dia 19. Se você fizer a conta, dá mais de 40 dias a quaresma, esse tempo todinho. Você vai dizer, mas como é? Como é isso? Uma quaresma com mais de 40 dias é que a igreja desconta os domingos, porque nos domingos não se faz penitência. Então a igreja conta da quarta-feira de cinzas até o sábado santo como dias de penitência, tirando o domingo, dá 40 dias certinho. Então são 40 dias de penitência. E a penitência aqui, nem me enrole, é penitência primeiro na comida. Não é só na comida. Você pode tirar alguma coisa do seu divertimento, não é? Programa de televisão, tire. Se você tirar o programa da televisão e for rezar via sacra ou ler a palavra de Deus, olha que beleza. Não só arrancou uma ferida, que são essas porcarias, desculpem a expressão, essas porcarias da televisão, como o Big Brother e outros lixos mais, não é? Que nenhuma pessoa inteligente, nenhuma pessoa de bom senso, nenhuma pessoa que tem um pouco de dignidade, me desculpe a franqueza e a dureza, para ver o lixo do Big Brother. Tá certo? Então, se você tirar esses programas de televisão e no lugar colocar a via sacra, a reza dos salmos, e depois eu vou ainda falar a meditação da Escritura, a leitura da Escritura, meu Deus, que lucro na sua quaresma. Que lucro, meu irmão. Então, são 40 dias de penitência. Você tira algumas coisas. Você pode tirar um pouco do excesso de divertimento, do excesso de conversa, mas, sobretudo, penitência na comida. Na comida. São 40 dias nos quais, tirando o domingo, você deve renunciar a alguma coisa. Pode ser renunciar a um lanche, a uma sobremesa. Se você gosta de algum refrigerante, tira durante a quaresma. E na quarta-feira de cinzas, hoje, e na sexta-feira santa, aí sim, a abstinência obrigatória de carne e o jejum. Mas uma coisa importante, por exemplo, abster-se de carne às sextas-feiras. Tirar carne nas sextas-feiras da quaresma, ou nas sextas e nas quartas. Seja criativo, seja generoso com nosso Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, recordemos-nos que são 40 dias de penitência, e penitência, sobretudo, na alimentação. Isso é muito importante compreender. Sem tirar algo da alimentação, não há quaresma. Não há quaresma. A alimentação, ela é mais central, ela é mais forte na vida da gente do que o que a gente imagina. Tanto que quando a gente diz, eu vou tirar alguma coisa, é que vem a vontade de comer. Mas entenda exatamente, essa penitência ajuda você a domar seus instintos,
a domar sua vontade. Então, oração, penitência. Terceira observância da quaresma, terceira prática, a esmola, ou seja, a caridade fraterna. Então, é importante nesse tempo a gente abrir o coração para os irmãos. Eu lhe peço, tenha mais cuidado com a esmola. Quantas vezes uma pessoa bate à nossa porta, lá de dentro a gente grita, tem não! E agora, com medo da violência, com essa desculpa, é que a gente não ajuda mesmo. Não vamos fazer assim, não. Ajudar. Se não pode dar esmola na porta, lembre na quaresma. Que tal na quaresma escolher uma instituição de caridade e semanalmente levar alguma coisa para os pobres? Que tal? Então veja, seja criativo. Não é? Que tal visitar um doente? Que tal? Que tal visitar alguém que está na pior? Então, isso tudinho são práticas quaresmais, a esmola. Que tal na quaresma se reconciliar com alguém de quem você anda distante? Que tal na quaresma você se aproximar de alguém que está errado e precisa da sua ajuda, de uma orientação, de um conselho, de uma compreensão? Então, tudo isso é a esmola. Tudo isso. A esmola é a caridade fraterna. Então, a capacidade de ajudar, a visitar os doentes, aprender a escutar os outros, tudo isso, coisas que nós podemos fazer. É dentro da questão da esmola, da caridade fraterna, que a igreja aproveita essa ocasião no Brasil para fazer a campanha da fraternidade, que cada ano tem um tema diferente. É um modo de prestar atenção aos irmãos, é um modo de fazer a esmola quaresmal como igreja. Mas a gente não pode ficar só nessa história de campanha da fraternidade. Você tem que planejar o que você vai fazer. Então, vamos lá. Oração, penitência e esmola. São as três principais observâncias. Agora tem mais. A leitura da palavra de Deus. Eu vou lhe pedir isso, né? Veja, é um tempo de escutar mais a palavra do Senhor. Lembre que nosso Senhor vai dizer, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito recomendável que você pegue, olha, pegue o Êxodo, ou o livro dos Números, ou o Deuteronômio. Um desses três livros que falam da travessia de Israel no deserto. Leia, medite. É o tempo no qual a igreja entra nesse caminho, no deserto, para combater o bom combate, o combate da fé. E por último, buscar neste tempo a conversão de vida. E aí eu lhe peço, você vai procurar, não é? Como a quaresma é um tempo de combate espiritual, procure um demônio seu, quer dizer, um vício. Um tem o demônio da gula, outro tem o demônio da ira, da inveja, da preguiça, da avareza, da sensualidade. Procure dos seus demônios principais, dos seus vícios principais, das suas más tendências principais. Procure uma para combater mais nessa quaresma. Então, estão aqui as observâncias quaresmais. Que coisa linda, a igreja nos coloca no deserto quaresmal, mas ela nos dá as armas para o combate. Oração, penitência, esmola. Leitura da Sagrada Escritura, combate aos seus demônios, aos seus vícios. Pronto, este é o tempo da quaresma. Claro que aí você, do meio para o fim da quaresma, deve procurar o sacramento da confissão, para buscar ser reconciliado com Deus, confessando os seus pecados. Isso já aparece na liturgia de hoje, quando a gente vai receber as cinzas. É como, lembre, João Batista que anunciava o Messias. Aqueles que queriam se preparar para receber o Messias iam até João, se reconheciam pecadores e João derramava água na cabeça deles, para que eles começassem a se preparar para receber o Messias. Na quaresma acontece a mesma coisa. A gente quer se preparar para viver bem a Santa Páscoa. Então, a gente admite que é pecador. Somos já santos pelo batismo, mas admitimos que ainda temos infidelidades, que ainda temos pecados. Então, colocamos a cinza como sinal de conversão, como sinal de desejo de caminhar na Santa Quaresma toda
rumo à Páscoa do Senhor. A quaresma não tem nada a ver com carnaval. A quarta-feira de cinzas é para apagar os pecados do carnaval. Tem nada a ver. Nada de nada, de nada, de nada. Imagine país que não tenha carnaval. Existe a quarta-feira de cinzas do mesmo jeito. Tantos países que não tem carnaval nenhum. A quarta-feira de cinzas é para marcar o início da quaresma. Tá certo? Quem cometeu excessos no carnaval precisa se confessar e mudar de vida e tomar jeito e no ano que vem não repetir uma presepada dessa, que isso não é digno de cristão. Então não tem nada a ver com a quarta-feira de cinzas. Ficou claro, meus irmãos? Muito bem. Ainda umas coisinhas. A cor da quaresma é o roxo, que significa penitência. No advento, o roxo significa espera. Na quaresma, o roxo significa penitência. Luto. Né? Na missa dos finados, na celebração dos finados, pode-se usar o roxo ou o preto. Antigamente era só preto, hoje pode ser o roxo. Mas quando se usa o roxo, na missa de finados, simboliza luto. Pronto, então o roxo tem 3 significados. Na quaresma, significa penitência. Não se canta o glória, somente se cantará nas solenidades. Solenidade de São José, agora dia 19 de março, se canta o glória. Numa festa de padroeiro de paróquia, não de capela, de paróquia, missa solene, se canta o glória, mesmo na quaresma. Mas nunca o aleluia. Nunca. Na quaresma, nunca. Nem aos domingos, nem que seja solenidade, não se canta aleluia. Se canta louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Não aleluia. O aleluia é um canto essencialmente pascal. Somente será cantado na Páscoa da ressurreição. Outra coisa importante. Os instrumentos musicais, que são tão barulhentos, sobretudo esses tristes instrumentos de percussão, que não deviam estar na nossa liturgia, em tempo nenhum. Mas, em todo caso, no tempo da quaresma, os instrumentos devem ser muito baixos, muito discretos, somente para sustentar o canto. Também não se enfeitam os altares com flores. E os padres, os secretários de paróquia, os que preparam a pastoral matrimonial, com toda a delicadeza do mundo, explique a quem for casar na quaresma que os ornamentos da igreja devem ser sóbrios, com muita sobriedade. Bom, finalmente se podem cobrir as imagens de roxo ou de branco. Antigamente era obrigado e logo na quarta-feira de cinzas já se cobria. Hoje é facultativo e o missal romano explica que o tempo de cobrir as imagens é do sábado para o domingo antes do domingo de Ramos. Sábado para o domingo antes do domingo de Ramos. Agora, existe em alguns lugares o costume de já cobrir desde a quarta-feira de cinzas. Então fica a critério um pouquinho aí dos padres. Mas entender o sentido. Por que cobrir as imagens? Lembra o jejum dos olhos. Lembra que a gente deve agora fechar os olhos para as distrações e se concentrar nos padecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida à conversão. O importante mesmo, viu, é que todas estas práticas nos levem a uma preparação séria, empenhada para o que é o essencial, a Páscoa, a maior de todas as festas dos cristãos. As observâncias da quaresma, cuidado, não são atos folclóricos. Às vezes no interior ainda tem muito isso. Sexta-feira Santa não toma banho. Sexta-feira Santa não penteia o cabelo. Sexta-feira Santa vai pedir a bênção ao padrinho de joelho. Pode fazer isso? Pode. Pode. Quem faz, faça. Não deixe não. Não deixe não. Agora, tem que entender o sentido. É a busca de arrependimento. É a busca de conversão. É a busca de se unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, se o sentido for a conversão, se o sentido for por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, ótimo. Agora, se é só folclore, então não tem sentido. A igreja tem tradição, não folclore. É bem diferente. A tradição da igreja, os elementos da tradição, é para nos levar a Jesus Cristo. É fruto da busca de viver mais unido ao Senhor, de crescer no conhecimento espiritual de Cristo, no amor a Cristo. Em todo caso, para terminar essa explicação, que a gente se lembre sempre que o ponto alto da quaresma
é a renovação das promessas do batismo na vigília pascal. A gente vai caminhando, o padre vai dizer bem assim na noite de Páscoa, antes de abençoar a água: irmãos, terminados os exercícios quaresmais, vejam, vamos agora renunciar a Satanás e renovar as promessas do nosso batismo. E aí depois asperge a gente com água benta, a água batismal. Então, viva bem essa quaresma, tá certo? Procure se confessar. Uma quaresma a mais, no mundo que está mais pagão do que o ano passado, mais pagão do que o ano atrasado, no mundo, veja, em que é mais difícil ainda ser cristão. O cristão, o católico, tem que levar a sério a sua fé. Não seja cristão amador, não. Seja cristão profissional. Seja cristão de verdade. Uma santa quaresma, um santo jejum hoje, uma abstinência de carne santa para a glória de nosso Senhor. Nós vamos agora escutar a primeira leitura, mas que pena. Vocês já vão começar fazendo penitência com os ouvidos. Não é na bela voz do nosso Gilvan Fontes, mas na minha voz mesmo, na voz do bispo auxiliar. Então vamos lá. Leitura da profecia de Joel, capítulo 2, versículos 12 ao 18. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai os corações, e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, é compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia, e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Está aí, essa profecia de Joel é um grito pela penitência, é um grito pela conversão. Começa com um apelo de Deus, é um apelo de Deus a você, é um apelo de Deus à igreja. Agora diz o Senhor está te dizendo a você que está ouvindo agora: voltai para mim com todo o vosso coração. Ou seja, voltai de verdade, voltai com vossa vida. O coração na Bíblia é o núcleo da pessoa, é o eu. Voltai com jejuns, lágrimas e gemidos. E veja o que nosso Senhor diz: rasgai o coração, não as vestes. Rasgar as vestes na Terra Santa é sinal de luto. Então, Deus quer não somente as observâncias externas, mas Ele quer que as nossas observâncias externas sejam expressão do coração, da conversão, da mudança de vida. E voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é compassivo, é paciente. Não existe experiência da misericórdia de Deus sem reconhecimento do pecado e sem o arrependimento e a busca da conversão. É conversa fiada alguém pensar em misericórdia de Deus sem conversão. É conversa fiada, é enganar-se, é fazer o jogo de Satanás alguém pensar: Deus é misericordioso, e continuar no pecado. Não, Deus é misericordioso, diz o eclesiástico, mas sabe também ser justo. Então ninguém brinque com isso. Veja aqui o apelo de Deus: reconhecer o pecado, buscar combater o pecado. E aí sim, quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa uma bênção ao invés de maldição.
E aí o profeta diz de modo bonito, isso serve para a igreja toda, tocai a trombeta, quer dizer, dando o alerta, gritando, prescrevei um jejum, convocai a assembleia, carral, que em grego, carral é o nome de chamar a assembleia reunida para ouvir a palavra de Deus e louvá-lo. No Novo Testamento se chama eclesia. Eclesia deu em português igreja. Então convocai a igreja, convocai a carral, a eclesia, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni todos, até quem está de lua de mel, deixe a esposa e o esposo, deixem o seu aposento, ajuntai até as criancinhas que mamam, todos, a igreja toda é chamada à penitência, a dizer, perdoa, Senhor, o teu povo, Senhor, perdoa o nosso pecado. Então, enquanto o mundo acha que nada mais é pecado, enquanto o mundo pensa que pode decretar o que é certo e o que é errado, a igreja deve olhar ao Senhor e pedir com toda humildade, Senhor, perdoa-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, liberta-nos de nossos pecados. Quarta-feira de cinzas, dia de penitência, dia de jejum, dia de abstinência de carne. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, o salmo penitencial por excelência, o Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. E agora vamos à segunda leitura da missa desta quarta-feira. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ao capítulo 6, versículo 2. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vejam como na primeira leitura, também esta segunda leitura é um apelo à igreja. Dessa vez um apelo de São Paulo, apóstolo, em nome de todos os ministros de Cristo. Eu também sou embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, eu uno a minha voz à voz do apóstolo São Paulo. E agora eu digo, em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É Deus quem nos reconcilia. E a gente só tem que deixar-se reconciliar. Abrir o coração para o Senhor. Pela penitência, pela oração, pela esmola, pela conversão de vida. E aí São Paulo lembra o porquê a gente deve se deixar reconciliar. Porque Deus é bom, porque Deus é generoso, porque aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado. Quer dizer, Deus o fez emat em hebraico.
Deus o fez vítima pelo pecado. Pecado aqui não é que Jesus seja pecador. Pecado aqui é que Jesus foi vítima pelo pecado. A vítima pelo pecado era chamada também de pecado. Então, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez vítima pelo pecado, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus, quer dizer, santos diante de Deus. A ser santo diante de Deus nos custou a Jesus. Veja, a cruz. Então, convertamo-nos. E aí São Paulo volta a dizer, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Nosso Senhor está abrindo as comportas do seu coração neste tempo quaresmal. Não receba em vão a graça de Deus. Esse tempo quaresmal é um tempo privilegiado. No momento favorável, eu te ouvi. No dia da salvação, eu te socorri. É agora o tempo favorável. É agora o dia da salvação. Essa pode ser a última quaresma sua neste mundo. Essa pode ser a última chance que o Senhor lhe dá. Convertamos-nos, meus irmãos. Convertamos-nos. Não acolhemos em vão a graça de Deus. Vamos agora escutar o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 6, 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui nosso Senhor dá um preceito e depois dá 3 exemplos desse preceito. Qual é o preceito? Ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Vamos lá. O que significa praticar a justiça? É praticar a religião. O justo é aquele que pratica os preceitos de Deus. A justiça é a prática dos preceitos. José, esposo de Maria, era um homem justo. Veja, era um homem que praticava a religião. Então Jesus diz, olha, ficai atentos para não praticar a vossa religião diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Os homens, as pessoas podem ver a gente praticar? Pode. Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, se as pessoas virem eu praticando a religião, ótimo, é um bom exemplo. Agora, eu praticar a religião para ser visto, não, é hipocrisia. Uma coisa é eu praticar para Deus e os outros verem. Outras coisas é eu praticar para os outros verem e assim me vangloriar.
Então é isso que Jesus diz. Aí depois que ele dá esse preceito, e esse preceito então vale para a nossa quaresma toda. Tá certo? Viva as observâncias quaresmais, sem medo. E se as pessoas virem, graças a Deus, você está dando um ótimo testemunho. Mas não faça para ser visto. Faça para agradar a Deus. Aí Jesus dá 3 exemplos. E olhe que os exemplos são as observâncias quaresmais. Olhe, quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. Eu disse, a oração, o jejum e a esmola. Está vendo? Nos 3 exemplos, Jesus diz a mesma coisa. Procurem fazer isso para agradar a Deus e não para ser visto. Quando der esmola, não dê trombeteando que está dando esmola. Não. Dê por amor a Nosso Senhor. Quando orar, não faça como os hipócritas, que rezam para que os outros vejam, para que os outros digam, olha como ele reza. Não. Reze com simplicidade. Reze na igreja, reze em casa, mas reze no segredo do seu coração. Entre no quarto do seu coração. Ali Deus espera você. Tá certo? E aí sim, o Pai que vê o que é oculto vai recompensar você. Quando jejuar, jejue por amor a Nosso Senhor. Não faça cara de Madalena arrependida, tá certo? Que é para os outros verem que você está jejuando. Então é isso que Jesus diz. Em outras palavras, de modo bem simples. Observem bem a quaresma, mas observem por amor a Deus e não pensando em vanglória, em ser elogiado pelos outros. Se não foi ainda à igreja, nesta quarta-feira de cinzas, vá. E ao receber as cinzas, recorde daquilo que o padre vai lhe dizer. São 2 frases que ele pode dizer. Todas 2 bastante fortes. A primeira, lembra-te que és pó, e ao pó hás de tornar. E joga pó na cabeça ou na testa da gente. Joga cinza. Lembra-te que és cinza, és pó, e ao pó hás de tornar. Ou seja, larga de orgulho, larga de pensar que a vida é tua, larga de pensar que não terás de dar conta a Deus da tua vida. Lembra-te, tu só permanecerás para sempre se tu te apegares a Deus, senão tu voltas ao nada do qual vieste. Esse é o primeiro sentido. Depois a outra frase, convertei-vos e crede no Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho não é um livro, o Evangelho é Jesus. O Evangelho é a salvação que Jesus veio trazer. Então converte-te, muda de vida, abre teu coração, crê no Evangelho, que é Jesus nosso Senhor. É isso aí. Com esses sentimentos, de todo o coração, eu deixo minha bênção para vocês. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santa quaresma, que nosso Senhor nos dê a graça da conversão e um dia a glória da vida eterna.